Boa tarde, gente, tudo tranquilo? Então vamos começar mais um módulo hoje para a videoaula aí da questão do bombeiro profissional civil. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos armazenamentos com GLP, as plantas classificadas e assim por diante, né? Essas questões aí de armazenamento de líquidos inflamáveis, sólidos liquefeitos. Então, quando a gente fala hoje sobre armazenamento de GLP, a gente vai falar sobre uma área classificada. Então, uma área classificada é aquela área que tenha o armazenamento, que tenha o invase, produção de itens aí que tenha inflamáveis junto, né? Então, nós vamos mostrar algumas tabelas que compreendem a NR20. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que fala aí a norma regulamentadora, sobre as NBRs, sobre a questão do sistema preventivo de incêndio para essas áreas também, inspeção, cuidados, vistorias, teste de estanqueidade e assim por diante. Então, na questão aí das áreas classificadas, vocês podem ver aí que tem na imagem aí do lado toda essa questão aí de armazenamento. Qual é as classes dessas edificações, desses locais que tem armazenamento de GLP, correspondente a quantos quilos que é permitido. Então nós temos aí classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as especiais. Então quando a gente fala em armazenamento de classe 1, são aqueles locais que tem até 520 kg de GLP. Classe 2 até 1.560 kg. Classe 3 até 6.240 kg. A classe 4 até 12.480 kg de GLP. Classe 5, 24.960. A classe 6, 49.920. Classe 7, 99.840 kg de GLP. Acima disso, nós já temos as classes especiais, né? Então, nós temos aí a questão da tabela, a primeira tabela falando em quilos e a outra tabela fazendo esse comparativo com números de botijão P13 que deveria ter, né? Então essa seria a classificação. Então, quando a gente fala em classe, né, uma área classificada é onde tem os armazenamentos, e depois a gente tem a classe. A classe é o que vai dar a quantidade de quilos, e a quantidade de quilos de LP vai me dar a carga de incêndio, e a carga de incêndio vai me dar a quantidade de extintores, vai me dar aí a metragem quadrada que eu preciso de recuo, e aí assim por diante, conforme a gente pode ler na norma com um pouco de mais calma, um pouco mais detalhado, tá? Aqui nós temos uma tabela de recuos, de acordo aí com a questão das classes. Então nós temos lá em cima, ó, classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as especiais. Então não vou me ater muito porque a tabela já está bem explicativa, né? Então os limites do imóvel, incluindo com passeios públicos, com muro do mínimo de 1,80 m. Então temos recuo de classe 1 a 1 metro, classe 2, 2 metros, classe 3, 3 metros, 4, 3,5 metros, 5, 4 metros, classe 6, 5 metros, classe 7, 7 metros e as especiais acima de 10 metros. Então não vou me ater muito mais. Nós temos aí a questão da tabela aí que você pode ver quais são os recuos dessa área. Se eu tenho um local com armazenamento de GLP, eu vou ver quantos quilos eu posso armazenar. Diante disso nós vamos ter a classificação, e diante disso eu posso saber qual é o recuo que eu tenho do muro dos vizinhos, qual que é o recuo do passeio público, qual que é o recuo da área de máquinas e equipamentos, qual que é o recuo de concentração de pessoas, qual é o recuo que eu posso ter de um local que produza faíscas e chamas desse armazenamento. Então tudo aí vocês podem colocar nessa tabela aí para vocês fazerem esse dimensionamento, esse estudo, ou até mais esse entendimento relacionado aí à questão das áreas de armazenamento de GLP. Tá ok, gente? Aqui a gente tem o dimensionamento do sistema de extintores. Então ali, ó, deverá ser previsto extintores de incêndio de pó químico seco nas quantidades mínimas estabelecidas na tabela 4, que é essa que vocês estão vendo aí agora. Então nós temos as classes, ó, classe da área de armazenamento, quantidade de extintor e a capacidade de extintor individual mínima, né? Então
também está bem explicativo ali, ó. Classe 1, 2 extintores, extintor de capacidade aí, extintora de 10B e assim por diante, né? E depois a gente tem ali, ó, classe 2, 2 extintores 10B, classe 3, 3 extintores, classe 2, a capacidade extintora 20B e assim por diante, né? Então, depois lá na classe 5 aumenta para 4 extintores e na 6 e 7 já temos ali 6 extintores. Então também está bem explicado aí, bem tranquilo. Depois no outro vídeo eu posso passar para vocês como é que a gente vê a questão da capacidade extintora individual mínima, tá? O porquê que chama esse extintor de 10B, né? O porquê 20B. Então depois eu posso fazer um vídeo específico sobre essa situação ali, explicando, né, qual é a capacidade extintora que tem cada extintor. Beleza? Aí vocês estão vendo aí uma central de armazenamento de GLP. Só um minutinho, gente. Vamos lá, vamos seguir aí, uma pausinha bem rápida aí. Não quero perder o início desse vídeo, então não vou começar outro, tá ok? Desculpa aí por esse transtorno. Aí vocês estão vendo uma central de gás. Então, as paredes, o teto da central de gás, elas têm que ser de concreto ou elas podem ser de bloco, mas desde que o bloco seja cheio de cimento, tá? Então, não dá para fazer central de gás com parede de tijolo de barro, né? Então teria que ser as paredes, o teto, tudo aí de concreto ou de bloco cheio de concreto. Vocês veem aí que tem, as portas precisam ser portas com entrada de ar, seria portas tipo veneziana. E nas laterais ainda a gente tem a questão das ventilações permanentes, tanto embaixo quanto em cima, para poder circular esse ar. Então, nem dentro da central e nem pelo lado de fora a gente pode ter armazenamento de materiais, justamente para que tenha uma ventilação mínima aí, né, necessária para caso tiver algum vazamento, ter a circulação de ar para a gente não ter o confinamento desse GLP vazando, tá ok? Nós temos aí a proteção de 2 extintores, né? Aí em cima, aí, se for os extintores estiverem no meio externo, os extintores eles precisam ser abrigados, precisam estar aí dentro dos abrigos, das caixas de extintores. Aqui a gente tem um exemplo de uma instalação predial de gás, de GLP, onde nós temos a bateria de botijões na parte de baixo. Então, para mim explicar para vocês aí, para ficar bem legal, ó, percebam que nós temos 3 botijões P45 de um lado, 3 botijão P45 do outro. Nós temos um registro que abre 3, que comanda 3 botijão, outro registro que comanda outros 3 botijões. Logo acima na vertical nós temos mais um registro. Depois nós temos a questão da válvula de estágio, que vai me dar a pressão desse sistema. Acima eu tenho mais um registro. Depois eu tenho um filtro, que vai me dar aí a questão da limpeza desse GLP. E eu posso ter ou não a válvula de segundo estágio. Depois na parte azul nós temos os reguladores, que são os reguladores de gás junto com o registro. E depois ele vai para dentro do apartamento com os equipamentos que consomem gás. Voltando ali na central, certo? Por que eu tenho 3 botijão de um lado, 3 do outro e 2 registros? Porque quando eu falo em sistema de P45, que é o botijão de 45 kg, eu não posso deixar um prédio sem gás, isso é óbvio. Então como é que a gente faz? A gente abre um registro e a gente vai consumir de 3 botijões. O sistema ele vai consumir o gás só de 3 botijão. Quando começar a acabar, quando ficar fraco a pressão, eu tenho que ir lá, fecho 3, abro 3 e começo a consumir o gás
dos outros 3 botijão. Enquanto isso eu faço o acionamento da empresa que me vende o gás para me poder substituir 3 botijões. Então eu sempre vou ter 3 cheios e 3 usando. Depois, quando esses 3 acabar, volto, troco e aí começo a utilizar uma bateria de 3 enquanto eu solicito a substituição dos outros 3 botijões. Tá ok, gente? Isso é importante, tá? Porque tu imagina se eu tiver só um registro. Quando acabou, acabou. E se acontece alguma coisa com a distribuidora de gás? Que ela fica presa no trânsito, que ela não tem condição de te entregar na hora certa. Então, por isso que a gente trabalha com baterias, né? Uma mesma quantidade de cada lado. E mais uma questão bem interessante também, esses botijões aí P45, eles, mesmo quando está quase terminando, que tu passa a bateria para os outros 3, ele ainda tem gás dentro dele, tá? E quando tu for fazer a substituição, tu vai pesar cada botijão junto com o entregador e ele vai descontar a quantidade de gás que está levando nos casco, entre aspas, vazio, e descontar daqueles que ele deixou, tá? Não é igual o P13. P13 de casa acabou. Sobra só um resíduo, tu vai lá, entrega o teu botijão velho, vazio e pega um cheio e tá tudo certo. No P45 não funciona assim, tá? No P45, a empresa que está substituindo, ela vai pesar e ela vai descontar esse resíduo de gás que sobrou da próxima bateria de botijões que você comprou, tá ok? Qualquer dúvida, joga embaixo do grupo aqui que a gente vai respondendo aí para vocês. Aqui a questão do painel de segurança, o rótulo de risco, quando a gente tem local de armazenamento de GLP, transporte, enfim, né, onde tem GLP nós temos aí o painel de segurança com essa numeração 2 e 3, 1075, né, que é o número da ONU, e o rótulo de risco ali, né, gás inflamável. Então essas aí são as identificações aí dos locais de armazenamento ou transporte de GLP. Essa questão aí de rótulo de risco, painel de segurança, número da ONU, tudo isso vocês vão ter uma aula bem legal aí com um outro instrutor que é sobre produtos perigosos. Então ele vai falar para vocês sobre o formato da placa, sobre o tamanho, sobre o posicionamento onde ela vai ser instalado, o porquê desses números e assim por diante, tá bom? Aí aqui na questão do armazenamento de GLP, né, a central tem que ser identificada. Quando eu tenho, independente da quantidade, de qual tipo de central for, elas precisam ser identificadas. Não pode ser substituído a marca do gás. Então, se eu tenho uma central Liquigás, eu tenho que sempre trabalhar com o gás da Liquigás. Não posso colocar um gás da Butano nela. Então não pode, é proibido, tá, gente? Tanto nos botijões que são substituídos, quanto nas centrais, como essa que vocês estão vendo, aqui, elas não podem ter aí a questão de cruzamento de empresas. Então, se eu tenho uma central que ela é Liquigás, eu só posso trocar o botijão ou abastecer ele a granel com gás da Liquigás. E não tem autorização para que a gente faça essa troca ao contrário, tá? Então isso é importante que vocês saibam disso, tá? Então não posso colocar gás de uma companhia nos equipamentos de outra. A mesma coisa acontece quando esse botijão vai lá para a empresa para poder fazer o abastecimento do P13, o abastecimento do P45. Eles têm um pátio grandão onde tem lotes de marca. Então vai ter um lote da marca da Liquigás, da Supra, da Ultragás, da Nacional Gás. Então o que acontece? A Nacional Gás ela vai encher só os botijões que são dela. Os outros botijões que são de outras marcas, elas ficam no pátio esperando essa outra empresa vir com a carreta dela e pegar os botijões que são dela e levar para recarregar. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso tudo está dentro da normativa das áreas classificadas de armazenamento de GLP. Então eu sou Nacional Gás, por exemplo, eu não posso pegar o teu botijão da Liquigás e abastecer ele, não. Eu só posso abastecer botijão da Nacional Gás. Enquanto isso, o botijão da Liquigás fica no meu pátio até que venha um caminhão da Liquigás no meu pátio como Nacional Gás, retira esse botijão e ela vai encher lá na empresa dela,
tá? Então não posso cruzar, apesar que ali no distribuidor de gás ele aceita qualquer coisa, né? Eu pego um da Liquigás, troco pelo da Butano, aquela questão toda. Mas quando ele vai para a empresa de envase, de encher, aí ele tem que ser separado por marcas e cada marca vai encher o seu botijão, beleza? O local da central de gás ele precisa ser identificado, então, com a identificação, como vocês estão vendo aí, do fabricante, né? Do fabricante não, da concessionária, da empresa que abastece. Ele precisa ser ventilado, precisa ter os recuos que a gente já falou sobre as tabelas, precisa, se for, como vocês estão vendo aí, um tanque vertical, horizontal, precisa ter o cercado, precisa ter as suas limitações e precisa ter o agente extintor conforme tabela da norma lá também, tá bom? Aqui é só para a gente ter aí uma imagem de uma central de gás de P45. Vocês podem ver aí que sempre tem a questão da duplicidade da quantidade de botijão. Olha naquela imagem lá debaixo do botijão cinza. São 2 botijões de consumo, 2 de reserva. Quando acabar, troca os registros e solicita a empresa que vai fazer aí o abastecimento. Vocês estão vendo que tem ali a questão das ventilações. Faltou aí a porta, né? E a porta tem que ter, não pode deixar assim aberto. Tá certo, gente? Então, é só uma imagem para a gente poder linkar aí com o que a gente estava falando, né? Aqui a gente tem uma central de P180 ou 190 quilos a granel, tá? Esse é o botijão de gás que a gente não tira ele para fazer o abastecimento. O caminhão vem até o pátio e enche esse botijão aí, tá? Então esse botijão ele deve ter ou 180 quilos ou 190 quilos, que daí para frente começam os tanques estacionários, aqueles tanques que a gente não leva para encher. O caminhão a granel vem até o pátio para poder fazer o enchimento, né? Ó, aqui a gente tem uma área classificada com armazenamento de gás para fazer o enchimento dos botijões e dos caminhões que fazem o transporte a granel. Então percebam, gente, que cada tanque desse, vamos ver quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada tanque desse tem 60 toneladas de gás cada um, tá? Então são 60 toneladas de gás, tá? Então cada um. Aí vocês podem ver o sistema preventivo dele, que são esses tubos vermelhos que tem ao redor, que caso tenha um princípio de incêndio, quando toca o alarme de incêndio, esses canos vermelhos que vocês estão vendo vão fazer a vez do sprinkler, vão fazer chuveiros automáticos, chovendo, jogando uma névoa de água em cima desses tanques, para poder dissipar um possível calor que possa chegar até neles, tá ok? Uma particularidade interessante também, lá na parte de cima vocês estão vendo 3 tubos virados para cima. Cada tubo daquele é uma válvula de segurança desses tanques, tá bom? Cada válvula dessa ele vai abrir quando o tanque chegar numa pressão de 17,6 quilos. Então, se eu tenho uma pressão interna que passa de 17,6 kg, ele vai abrir a válvula de segurança para não romper o tanque. E aí ele vai expulsar essa pressão, esse gás para fora. Então, nesse caso aí nós temos 3 válvulas de alívio, 3 válvulas de segurança de 17,6 kg de pressão cada uma. Uma particularidade interessante também que vocês vão ver nessa imagem aí, que vocês estão vendo tubulações com conexões alaranjadas e abaixo tubulação com conexões amarelas. Então sempre que vocês olharem tubulação de gás com conexões pintadas de laranja, esse gás ele está correndo dentro dessa tubulação em formato líquido. E cada vez que vocês encontrarem tubulações como essa com as conexões registros pintados de amarelo, nessa tubulação está correndo gás de forma gasosa. Tá tranquilo, gente? Então essa é uma diferença muito boa, uma diferença que a gente precisa tomar nota disso, tá? Então, conexões alaranjadas, o gás está em formato liquefeito, correndo em forma de líquido nessa tubulação. E quando as conexões são amarelas, ele está passando de forma gasosa,
tá? Porque não sei se vocês sabem, mas o GLP, quando ele tem uma pressão moderada, ele se torna liquefeito. E quando ele vai para o meio externo, que ele é aberto, que ele diminui a pressão dele, ele vai para o sistema liquefeito, tá? Então, todo armazenamento de gás, seja ele em botijão P13, P45, P180, ou como vocês estão vendo aí, uns 60 toneladas, ele vai ter 85% do seu enchimento total como gás liquefeito, e vai ter 15% de formato gasoso, tá? Então, porque ele é volátil, então ele evapora a temperatura ambiente. Então todo tanque precisa, todo armazenamento precisa ter um espaço para ele se tornar gasoso, e o restante dele é liquefeito. Então um P13, por exemplo, esse botijão de casa que tu tem aí, ele tem 85% em estado líquido, liquefeito, e 15% dele em estado gasoso, que é a parte do consumo, tá ok? Se tiver dúvida também, ó, joga embaixo aí do grupo que a gente explica. De repente, se vocês quiserem também uma aula especificamente sobre as particularidades e especificações do GLP, posso dar também para vocês, tá? Porque essa aula aqui é sobre armazenamento, mas eu posso também passar para vocês as especificações técnicas e uma série de outras informações pertinentes aos gases, principalmente ao GLP, tá ok? Aqui nós temos as esferas, com armazenamento também acima de 400 toneladas de gás. Mesmo esquema, lá em cima vocês vão ver as válvulas de alívio com 17,6 kg de pressão. Vocês vão ver as tubulações brancas e amarelas para gasosa. Vocês vão ver as tubulações alaranjadas e brancas para liquefeito. Na parte superior ele vai também soltar água, e a água vai correr em cima dessa esfera toda para poder dissipar um possível calor de um possível princípio de incêndio ao redor, tá, gente? Então, igual o que eu falei para vocês daquele tanque ali horizontal, 60 toneladas, tem tudo igual nas esferas, só que a quantidade é maior, né? É acima de 400 quilos aí de gás armazenado nessas esferas, tá ok? Aí esse é um vídeo, na verdade, tá? Eu vou também tentar passar aqui, e como eu falei para vocês que esse sistema de vídeo aula, esse programa que eu estou usando é meio novo, eu não estou conseguindo passar vídeo para vocês, mas isso é um vídeo de um tanque que o sprinkler ele acionou. Então assim, ó, essa fumaça branca na verdade é água, tá liberando água sobre esse tanque para poder resfriar ele, para que tenha uma dissipação aí do calor, caso tenha algum princípio de incêndio próximo, né, alguma coisa parecida, ou até mesmo vazamentos. Vazamento também, a melhor forma da gente gerenciar isso é com água. Posso falar isso para vocês também na outra aula. Tá certo, gente? Aqui são equipamentos que talvez poucas pessoas conhecem, né? Mas é importante que vocês entendam o que é isso e saibam a função disso. Então esses são evaporadores, tá? Evaporadores de gás. Isso quer dizer o que? Aí dentro desse tubo branco com a cabeça vermelha aí, ele tem água. Dentro passa uma serpentina e uma resistência elétrica aí de 380 volts, tá certo? O que acontece? Toda essa instalação elétrica que vocês estão vendo aí é intrínseca. Elas são instalações elétricas propícias para para áreas classificadas que, caso entrar em curto-circuito, esse curto-circuito não vai estar externo. O curto-circuito acontece dentro daquela tubulação cinza que vocês estão vendo ali, ó. Então ela é totalmente vedada, vamos dizer assim. Então, se acontecer de ter algum curto-circuito na parte elétrica, ele vai ser contido dentro dessa tubulação. E aí o que acontece? Quando o tanque de armazenamento de gás é muito longe do consumo, quando eu for aplicar esse gás de forma gasosa, que ele percorreu uma distância muito longa, ele vai congelar na metade do caminho, consequentemente vai diminuir a pressão. E lá aqueles aparelhos de consumo dentro da fábrica que consomem GLP, eles não vão ter boa eficiência porque vai baixar a pressão do sistema. Então, qual é a função dos evaporadores? Vocês percebam que entra gás líquido pela tubulação alaranjada e branca pela parte de baixo.
ele entra pelo evaporador, esse gás ele é aquecido, então ele vai aumentar a vaporização desse gás, ele vai ficar ainda mais gasoso, e aí ele vai sair por essa tubulação amarela e vai em direção à fábrica para poder chegar de forma gasosa nesses queimadores lá dentro da fábrica. Entenderam a função do evaporador? É ele pegar o gás líquido, aquecer, aumentar a vaporização dele e ele conseguir chegar lá no queimador dentro da fábrica de forma gasosa ainda. Se não tem os evaporadores, esse gás ele vai congelar na metade do caminho, tá ok? Então precisa aí essa questão aí do aquecimento desse gás. Então é o evaporador que faz isso, tá? Então vocês podem ver que logo depois ele tem um conjunto ali amarelo, um pulmão, válvula de pressão, tudo isso aí é uma válvula de conjunto de manobras. Uma hora tu abre uma área, quando tu precisar limpar filtros, trocar peças, tu fecha um conjunto e abre outro e assim por diante. Tu vai manobrando os registros, tá? Mas essa questão dos evaporadores é muito legal. Eles são com resistência elétrica, né? Que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas instalação elétrica dentro de uma área classificada, sim. Aí eu posso também uma hora esclarecer em outra videoaula para vocês a questão da NR10, norma regulamentadora, que fala sobre instalações de serviços e projetos elétricos, que ela vai mensurar ali sobre áreas classificadas e instalações elétricas intrínsecas, que quer dizer o quê? São equipamentos que não geram faísca, ou se geram, eles estão dentro de um invólucro que protege aí a área classificada. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui. Aqui é um conjunto só de consumo, né, que vocês viram lá na primeira imagem, onde tenho duas mangueiras para 2 botijões, e aí tem 2 registros, uma hora abro um, fecho o outro para poder fazer substituição. Tá ok? Aqui para a gente chegar ali perto do final desse módulo sobre GLP, é importante que vocês também conheçam, porque vocês precisam fazer as inspeções também, que são os pit stop. O que vocês estão vendo aí é um pit stop de abastecimento de botijão P20, que são para empilhadeiras, tá? Então nós temos um tanque, pode ter 500 kg de gás, 1000 kg de gás, um sistema de bomba com motor trifásico, um sistema de painel e uma mangueira de abastecimento do GLP. Então essas áreas são áreas classificadas, áreas que os operadores precisam ter cursos para fazer isso. Então é a área de abastecimento de P20 para empilhadeiras, tá bem? Tá bom? Então aí vocês estão vendo um sistema. Então a empilhadeira chega, né? O cara coloca lá a mangueira, conecta no botijão, faz o teste, não tem vazamento, vai no painel, faz o acionamento da bomba. Quando ele chegar lá ao nível cheio, desliga, né? Tudo isso aí tem que ser aterrado, tem que ser equalizado, né? Equalizado igual eu falei para vocês lá na questão do para-raio. Lembra que eu falei do para-raio da caixa de equalização? Que os sistemas, as potências precisam estar equalizadas, que o núcleo da Terra seria a nossa referência de menor potência. Então isso aí vai variar entre a empilhadeira tem um nível de potência, o sistema tem outro, então a gente aterra isso para ficar tudo equalizado aí na mesma potência, tá certo, gente? Então esses aí são os pit stops, tá certo? Então a gente encerra mais esse módulo agora, falando sobre armazenamento de GLP, alguns componentes, lembrei de mais uma coisa importante. O sistema de gás ele tem uma validade dos seus componentes como válvula de regulador de pressão de 5 anos. Então, a cada 5 anos, mangueiras e válvulas precisam ser substituídas, tá certo, gente? Então no corpo da válvula tem ali na fundição da peça, não é adesivo, é uma marcação na fundição que diz o ano e a validade, o ano de fabricação e a validade dessa válvula. Então não existe manutenção para válvulas reguladoras de pressão, existe substituição a cada 5 anos, junto com a mangueira, tá certo? E anualmente precisa fazer o teste de estanqueidade, um teste de pressão de 1 vez e meia ao sistema de tubulação, aonde se tiver algum vazamento, óbvio, né,
quando se fala em gás, é algo extremamente perigoso, tem que se fazer a manutenção, tem que ser feito aí todo o serviço de conserto dessa tubulação, e como eu já falei para vocês de outros laudos, precisa ter a assinatura do engenheiro, o laudo com o equipamento que ele está utilizando, a metodologia, uma anotação de responsabilidade técnica emitida pelo CREA e pelo engenheiro, garantindo que essa tubulação ela está totalmente ok e operante. Beleza, gente? Então a gente encerra mais esse módulo falando sobre GLP, armazenamento. Eu não vou dar certeza para vocês, mas de repente eu faço depois mais uma aula para vocês especificamente falando sobre o GLP, os cuidados, a emergência que tiver, tá? Então sobre a questão do GLP propriamente dito, e não só as particularidades, como eu falei para vocês, de armazenamento, tá bom? Fechou, gente? Um abraço e até o próximo módulo.